Agora eu vou passar a palavra ao Procurador de Justiça, doutor Augusto Viana Lopes. Eu quero primeiro agradecer ao Jean, o convite e, ao mesmo tempo, o tema que ele me sugeriu, que ele falou assim: Augusto, tanto tempo falando de defesa do consumidor, você poderia colaborar com o Instituto. Falei para ele. O problema é que faz tanto tempo que eu não estou produzindo nada científico, que não tenho escrito nada. Ele falou assim, e eu não gosto de repetir, eu sou aquela pessoa que precisa ser cutucada, Aí o Jean, vamos lá, você podia falar sobre vulnerabilidade do consumidor idoso. Eu falei, ok. Depois que eu falei, ok, peraí, o que eu vou falar? Aí eu me lembrei que a professora querida Cláudia estaria aqui, e me lembrei, e vou sugerir, até porque vai ficar muito mais fácil vocês compreenderem do que eu vou falar, 2 artigos da professora, a proteção dispensada à pessoa idosa pelo direito consumirista é suficiente como uma intervenção reequilibradora, e outro que é de cabeceira meu, solidariedade na doença e na morte, a necessidade de ações afirmativas em contratos de plano de saúde e plano funerário. E hoje eu estou muito à vontade aqui, porque a Paula falou, o Calixto falou, Jean falou, a doutora Fabiana falou, e acho que agora eu posso até levantar e ir embora. Que começamos com a doutora Cláudia. A Fabiana terminou, acho que não tem muito o que fazer aqui. Mas, na verdade, eu achei muito a provocação do Jean bem importante. Porque a gente precisa pensar exatamente sobre a questão do idoso. A gente está aqui e hoje o Supremo está decidindo a ADIM da Lei 14.454. Na verdade, acabou de decidir, pela constitucionalidade e inconstitucionalidade. Declarou constitucional, mas criou regras que tornam inconstitucional. Ou seja, piorou a situação. Enquanto a gente brigava no STJ para ampliar o rol, e aí veio a questão legislativa, o STF acaba de dizer que a lei é constitucional, mas na linha do tema 1, 2, 3, 4, criou praticamente os mesmos requisitos que hoje inviabilizam a saúde, na esfera pública, e agora vai inviabilizar na esfera federal, a despeito de que efetivamente é preciso regulamentar. Não há como não regulamentar, seja a questão da saúde na esfera pública, seja na esfera privada. Eu fico muito a cavaleiro porque ainda não tive acesso aos votos, mas eu sei que a ministra Carme e o ministro Fachin foram um daqueles que manifestaram pela constitucionalidade, mas, ao mesmo tempo, deixaram bem claro que não caberia ao Supremo fixar os parâmetros. Se a lei diz que está aberto fora do rol, que o rol é exemplificativo, não há por que criar parâmetros limitando esse rol. E, dito isso, vou começar vou pedir para o Jean me regularizar aí o tempo, porque eu falo. Vou botar aqui um cronômetro de 10 minutos, espero falar em 20, 21, 22, e aí eu pediria para passar o próximo, porque eu foquei, na verdade, aí na questão do idoso, mas na questão do idoso numa visão de como o mercado vê o idoso. Nós estamos falando que no estado do Rio de Janeiro, especificamente, a gente vai chegar em 2028 ao declínio da população carioca. O Brasil chega em 2041. 2041 para a população brasileira de crescer. O que isso significa? Significa que teremos mais idosos. Os idosos representam o maior número da chefia das famílias. Em 2060, os idosos representarão estatisticamente mais de 60% das chefias das famílias no Brasil. Hoje, Rio, Minas, Pernambuco, Piauí, a maioria do domicílio é liderado por idosos. Idosos que sustentam filhos, idosos que sustentam netos. E esses idosos são alvo de um mercado, um mercado que está sendo estimado algo em torno de 1,7 trilhões de reais.
Logicamente, o poder público tem que olhar para isso, e o faz, né? Nós temos a lei, o Estatuto do Idoso, a Política Nacional do Idoso, outras políticas que precisam ser traçadas. Nós temos a lei do subendividamento, que também alterou o Estatuto do Idoso, criando, inclusive, penalizações. Mas o setor privado olha de uma forma diferente, olha as cifras. Estão falando 1,7 trilhões. É um mercado focado nas pessoas acima de 60 anos. E eu citei o artigo da professora aqui, quando ela fala solidariedade na doença e na morte, porque o idoso, muitas vezes, e me perdoem a palavra, ele é refém de serviços e produtos. E eu comecei falando da ANS, porque um dos produtos que o idoso é mais refém é exatamente os planos de saúde. Não existe hoje plano de saúde individual no país. Nem para o novo e muito menos para o idoso. Se ele puder expulsar o idoso, ele vai ser expulso do sistema de saúde privada. Nem mesmo plano de saúde empresarial ou coletivo. Tenta o idoso sair de um plano, migrar para outro a partir de 70 anos, ele não vai conseguir, nenhum plano vai admitir esse idoso. Que nós estamos diante do quê? De um expurgo. Esse idoso vai lucrar para o mercado até os 60, a partir dos 60 ele vai não ser tão interessante, e aos 70, 75 vai ser jogado no Sistema Único de Saúde, sendo um indivíduo de alto custo, como é para o setor privado, como é para o setor público. Então, por isso que eu começo essa palavra falando exatamente sobre isso. A questão do crescimento demográfico da população tem um ponto limite. E esse ponto limite, no caso do Brasil, é 2041. No caso do Rio de Janeiro, onde a gente está falando, onde o judiciário está atuando, é daqui a 4 anos, 3 anos. E a partir dali, a necessidade premente do judiciário está preparado a lidar com essa gama de consumidores, que serão a maioria. E a gente fala idoso, devemos lembrar que o idoso, eu acho que eu costumo dividir em 2 fases, o idoso pré-pandemia e pós-pandemia. Por quê? Porque o idoso ou o consumidor pré-pandemia ia nas lojas. Pós-pandemia, todo mundo se isolou. Mas a gente saiu, mas o idoso não saiu. O idoso continua isolado em seu domicílio, isolado muitas vezes da família, isolado por parte do poder público, e alvo do quê? Alvo do assédio da imprensa, do mercado, da imprensa em sentido mais amplo, se a gente incluir as redes sociais. Eu estou aqui falando, daqui a pouco é capaz da Siri tocar aqui dizendo, não entendi o que você está falando, porque eu já tentei inibir várias vezes e ela escuta. Quantas vezes você está comentando com uma pessoa alguma coisa e o anúncio aparece para você? Só que a gente, mesmo não sendo letrado absoluto em tecnologia, conseguimos às vezes distinguir, mas o idoso não, porque o idoso está isolado, ele está carente de atenção, nem que seja da Siri. Existe no mercado alguns serviços, não vou fazer propaganda, mas um deles é o Telehelp, que é para idoso. E outro dia, conversando com o pessoal dessa empresa, eles falaram assim, olha, sabe que o idoso tem um botão que ele aperta em pânico e tem um botão que e a atendente fala, precisa de alguma coisa? E eu perguntei, mas idoso socorre? Muitas das vezes liga só para saber se tem alguém do outro lado. Muitas das vezes apenas para falar. É esse idoso que é assediado, já sofria antes da pandemia na questão dos consignados, que com a pandemia aumentou em 25% o número de fraudes, né? E aí nós tivemos a lei do subendividado, que veio para tentar reequilibrar essa situação, né? São pessoas que têm vulnerabilidade agravada, ou hipervulnerabilidade. Não gosto muito do termo hipervulnerabilidade, confesso não, tá, professora? Eu acho que uma vulnerabilidade potencializada ou agravada talvez seja melhor. E aí a gente olha, porque essa pessoa, todo consumidor é vulnerável, essa é a regra, porque estão em desvantagem com o mercado. Ele tem o produto, ele tem o que oferecer, a gente não pode dizer nem sim nem não. É a questão
Quando você vai comprar o aplicativo na internet, você aceita. Se você não aceitar, você não tem o aplicativo, você não tem o serviço. Então você está vulnerável, porque você não consome se o indivíduo, se você não concordar com a regra dele. O idoso é pior, porque ele tem uma série de limitações, e eu estou me incluindo, falta alguns meses ainda para eu estar na faixa dos 60, não é tão longe assim. Daqui talvez uns 8 meses eu estarei lá com o meu cartãozinho de idoso, já vi até como é que faz para tirar aqui, mas já estão querendo passar para mais de 80, né? Aí já estou ficando meio triste com essa história. Tanta luta para chegar aos 60, que vou ter que lutar para chegar aos 80. E esse mercado busca o reequilíbrio. A gente tem empresas como a Uber, que todo mundo aqui deve usar Uber, mas você sabia o que é Uber? Com foco no mercado do idoso, com foco numa política de proteção também do idoso, criou o Uber Idoso. O Uber Idoso está dentro do Uber, que são comandos mais simples, né? Eu sei minha vizinha quando sai, dizendo: Augusto, consegue pedir o Uber aqui para mim, porque ela não enxerga ou ela não consegue entender o comando. E hoje, se você entrar no Uber, no aplicativo do Uber, tem lá o Uber Idoso, e você consegue ver que houve um avanço na tecnologia no sentido da acessibilidade do idoso à ferramenta. E é isso que a gente espera no contexto. E aí, já falaram até inteligência artificial, essas imagens não são minhas, não, são todas geradas por inteligência artificial, tá? Eu apenas construí o texto, mas as imagens, vocês vão perceber, são todas de IA. Você vê como é que a IA consegue construir o idoso saudável, que na prática não é a regra, né? Então, qual é a base jurídica para a gente falar em vulnerabilidade do idoso? Acima de tudo, a Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, os idosos não são iguais, né? Devemos tratar os desiguais como desiguais, e aí o consumidor normal, menos de 60 anos, tem que ter um tratamento diferente daquele maior de 60 anos. Há pouco tempo o presidente sancionou o ECA digital. Talvez a gente devesse caminhar um dia para o Estatuto do Idoso digital, porque o mercado hoje ele é digital. A professora falou, outros palestrantes aqui falaram exatamente isso. O mercado é puramente digital hoje. Eu sou uma pessoa que odeia o celular, desde que eu me afastei da ouvidoria, em fevereiro desse ano, falei assim: vou abolir o celular, boto até um controle de tempo e desligo ele depois das 6. E já levei bronca, porque agora todo mundo está com o celular e eu te liguei e você não entendeu. Depois das 6 eu desligo o celular, porque eu tenho um telefone fixo na minha casa, mas eu não sei se é o telefone fixo. Aderi outro dia, nunca fiz compra para a internet. Esse ano eu fiz a primeira compra e no primeiro mês já comprei 5 produtos. Não é que fosse mais barato do que eu fosse à loja, se eu fosse procurar preço, mas a praticidade de recebê-lo, e a partir dali, meu e-mail e tudo está lotado de propaganda de outros produtos que o algoritmo diz que eu preciso. Imagina o idoso sendo vítima disso. E aí nossa base legal, que eu preciso da dignidade da pessoa humana, junto com o Código de Defesa do Consumidor, que diz da vulnerabilidade essencial do consumidor, e ainda mais potencialidade do idoso, deve ser associado ao Estatuto do Idoso. Próximo, por favor. E aí eu vim falar de vocês, porque falar de consumidor, idoso, eu acho que nesse ambiente, depois de tanta gente falar, não teria muito o que acrescentar. Então eu resolvi falar com vocês exatamente sobre economia prateada, que é o mercado da pessoa idosa, mercado sênior. Próximo, por favor. A professora citou os padrões enganosos. Não vou usar meu inglês aqui porque acho que eu vou passar vergonha diante da expressão dela, mas é exatamente isso, né? O mercado utiliza de conteúdo para saber como você pensa. Meu laboratório dos remédios de uso contínuo me diz: você não comprou seu remédio esse mês, eu recebo SMS. Como é que ele sabe se eu não comprei meu remédio? Porque toda vez que eu compro, eu dou o meu bendito CPF lá para obter um desconto
que nem sei se é tão vantajoso, mas deve ser mais vantajoso para ele saber meus dados de consumo médico, porque o meu laboratório me diz há 2 meses que você não compra, né? Alguma coisa de errado tem, né? E aí, quando a gente fala nos padrões enganosos, estou aqui com vergonha de usar o meu inglês, é exatamente isso. São mecanismos de manipulação da vontade do indivíduo. E é isso que o judiciário tem que ter muita atenção. E é isso que os operadores têm que ter muita atenção, porque daqui para frente é isso que vai regir o mercado. É a manipulação da sua vontade real de adquirir um produto, de adquirir um serviço. Próximo, por favor. E aí a gente tem ali, né, algumas situações comuns, né? A dificuldade de cancelamento. É muito fácil você abrir uma conta num serviço digital ou adquirir um produto, mas é muito difícil você devolver o produto, mesmo comprado digitalmente, mesmo tendo o prazo de 7 dias para devolução. Nós temos lá a confirmação enganosa, que a pessoa faz você, não, sim, você não quer mais dívida, e você acaba contratando mais um empréstimo. Superendividado exatamente é dívida em cima de dívida, porque a oferta de crédito é tanto, né? E as famílias hoje no estado do Rio são lideradas por idosos que emprestam o seu pouco dinheiro que recebe do INSS para neto custear a lancha, para filha, às vezes, ter que comer. Não estou dizendo que não há bens essenciais, existe bens essenciais nisso, mas a oferta tão devarida, é tão lastra, é tão ruidosa no ouvido do idoso, que ele fica tentado e ele acaba adquirindo cada vez mais produto, cada vez mais consumindo. Nós temos uma publicidade disfarçada, que parece publicidade e não é, nas mídias, né? A continuidade forçada, porque é aquela ideia, você tem 7 dias para usar o produto, depois será cobrado, mas ela não te avisa quando está no último dia que a partir daquele momento será cobrado. Eles apostam que você vai esquecer. Quantas pessoas aqui já esqueceram, entraram em 30 dias, aí passou os 30 dias, você não se lembra mais de quando foi que você contratou, aí quando você vê, você pagou pelo menos 1 ou 2 meses, você já está sendo cobrado, né? Os custos omitidos, né, dentro do produto, porque muitas vezes você só sabe no final, quando você vai pagar, a escassez artificial, e aí, na linha que a professora fala, né, a questão dos planos funerários, né, é essencial, você precisa ter um plano funerário, porque senão você vai deixar uma dívida para os seus filhos, quem vai te enterrar? A escassez do plano de saúde, que não era para ser escasso, mas você fica preso a um, porque você não consegue sair dele, pagando o carinho, e ir para outro, porque não existe outro. Se você sair, você está jogado no Sistema Único de Saúde. E a questão de esconder informações importantes, né? Principalmente que você vai lá clicar naquele botãozinho lá entrar no site, aí você concorda ou não concorda que seus dados sejam, já está pré-definido, ele já definiu tudo para você. Se você quiser tirar, você vai ter que entrar e desmarcar um por um. Então, você não escolhe, você é direcionado à aquisição de um produto. Próximo, por favor. E aí nós temos parâmetros da vulnerabilidade do idoso, né? Que é a falta de letramento digital, de conhecimento, a linguagem técnica, que citei o Uber como um avanço, porque ele está melhorando o serviço. Mas a regra geral é exatamente a linguagem excessivamente técnica. É técnica para a gente, operadores do direito, imagina para o leigo. A interface complexa, que você acha que é intuitivo e aquilo não é intuitivo. E você tenta, quantas vezes você já ficou tentando procurar como eu cancelo esse serviço, porque só acho contratação, né? A exposição de publicidade abusiva, a assimetria informacional, a fraqueza de isolamento social, que é o que essas empresas buscam, são exatamente esses idosos que estão isolados, e são mais fáceis de ser cooptados para o mercado de consumo. Tem um estudo, não me lembro agora exatamente o percentual, nos Estados Unidos, que fala exatamente disso.
porque lá isso já acontece há muito tempo, daquela pessoa que está isolada em casa e passa o dia inteiro só comprando. Mas não era no aplicativo, era num programa de televisão naquela época. Aqueles programas passavam na TV a cabo a noite toda e a pessoa ficava assistindo. Nós ainda temos alguns programas de televisão assim no canal a cabo. Se eles existem, é porque ainda existe o mercado para ele, né? Tem a Polishop que passa o dia inteiro, tem um de joias que teve envolvido recentemente em alguns escândalos aí de joias roubadas, mas estão 24 horas no mercado, porque existe um público, alguém está comprando. São aqueles que não têm acesso à internet, mas têm acesso à televisão e ficam vendo e adquirindo produto. E a falta de consciência financeira, que é o pior, porque você perde realmente a noção do custo, a sua capacidade de se reembolsar daquilo que você está despendendo. Próximo, por favor. E aí, eu acho que nós temos algum desafio, sim. O Rio de Janeiro, um dos desafios seria a criação das varas especializadas em pessoas idosas. E eu acho que, inclusive, para tratar de questões... No Rio, acho que nós temos uma, mas ela não cuida da questão de fraude contra o idoso. Não é a regra. Mas, assim como a gente falou em ECA digital, a gente tem que pensar, se não necessariamente numa vara especializada, né, mas numa perspectiva de que o consumidor idoso tem que ser olhado com um olhar diferente, né? Falei, boa parte dos consumidores idosos são chefes de família. E quem é mais chefe de família nesse país? Homem ou mulher? É mulher. Então, a questão do gênero, né, da perspectiva de gênero e da idade tem que ser levada em consideração. Infelizmente, nós homens acabamos falecendo mais cedo e deixando muita viúva, né? Então, essa mulher sofre do síndrome do ninho vazio, né? Todo mundo sai, ela está sozinha, está acessível ao mercado. Então, a gente precisa de políticas públicas de inclusão e respeito, né, intergeracionais. A gente precisa de tecnologia que seja assertiva para idoso. Eu comecei falando do Uber, porque é um princípio de tecnologia assertiva para idoso. E atuações conjuntas do órgão de defesa do consumidor, a Defensoria Pública, os PROCONs, os Ministérios Públicos. Próximo, por favor. Estou correndo porque senão o Jean me mata aqui, né? Tecnicamente, seu tempo se esgotou agora, mas pode felicitar. Então, mas tecnicamente, na verdade, me parece praticamente se esgotou. Eu só trouxe agora alguns exemplos de jurisprudência para vocês, né? Então, a gente tem a questão da hipervulnerabilidade em relação às situações de instituições financeiras. Próximo, por favor. A questão dos planos de saúde, comecei falando sobre essa questão. Isso aí foi feito antes da decisão da ADIM, né, de hoje. Próximo, por favor. Essa é a questão referente à humanização da autonomia e da velhice do idoso. Próximo, por favor. Essa do místico Herman Benjamin também. Próximo, por favor. Quero achar uma, que, se não me engano, deve ser a última. Não, volta, por favor, mais uma. Eu devo ter pego o slide que ficou faltando, porque a gente vai construindo vários slides. Cada dia notícias novas, a gente vai tentando acrescentar. E a última que eu queria citar para encerrar uma DIN julgada numa lei do Paraná que proíbe o telemarketing ativo, que foi aqui conhecido a continuidade pelo Supremo. O telemarketing que liga para o idoso oferecendo o produto, ou seja, essa lei julgada condicional, depois se o Plínio quiser até passo para ele, é uma lei estadual, que obriga, acho que eu tenho, não sei se eu anotei o número dela aqui, eu botei no último slide, botei essa manhã, e na hora... Não, fui eu mesmo, estagiário sou meu. Na verdade, eu acabei de botar isso essa manhã e na hora de puxar o arquivo para o pendrive, puxei o arquivo errado. Tem o mesmo nome e acabou ficando parecido. E ela proíbe telemarketing ativo e diz que se o consumidor receber algum crédito
que não solicitou de financiamento, isso acontece muito em empréstimo consignados ou não bancário, ele deve devolver de forma simples e no mesmo prazo do contrato. Ou seja, se você tem o contrato fraudulento, logicamente, né? E eventualmente, se tiver pago alguma coisa, pagar em dobro, inclusive incidindo dobra sobre os juros pago por esse consumidor. Então, a gente tem algumas leis que estão sendo construídas, como essa do Paraná, com foco no consumidor, na sua vulnerabilidade, em que pese que, de vez em quando, o Supremo dá uma bola fora, como hoje, mas faz parte dos operadores de direito, nós sabemos que isso é o nosso cotidiano. Peço ao Jean que não deixe o Plínio fazer pergunta, porque o Plínio falou que tinha mais de 20 quando chegou aqui para me fazer, então... Satisfeito? Satisfeito. Eu estava fazendo umas anotações aqui. Eu sei que a plateia é muito qualificada, mas não custa a gente fazer uma separação aqui de quem é idoso, tá? Tecnicamente, completou 60 anos, é idoso, tá? Tecnicamente, eu sou pré-idoso, eu tenho 59, tá? 10 de maio do ano que vem serei um idoso. Então, o tema, obviamente, que me interessa, né? Em causa própria. Em causa própria, tá? Mas, olha só, vou lembrar ao auditório o seguinte. Nós temos o idoso de 60 anos, ok? Esse é o que tem preferência na fila do banco. Esse é o que o plano de saúde não pode mais aumentar por faixa etária. Depois nós temos o idoso de 65 anos, que é o idoso que tem o direito ao transporte urbano e semi-urbano gratuito. Mais adiante, nós temos o idoso de 70 anos, que é aquele idoso que não está mais obrigado a votar, né? A partir de 70 anos, o voto passa a ser facultativo. E temos o idoso com prioridade especial, que foi o que o doutor Augusto falou, que é o idoso que tenha 80 anos completos ou mais, ok? Então, nós temos uma gradação dentro da própria terceira idade, e isso é importante. Pegando uma carona também do que o Augusto falou, tá? Tenho para lembrar para vocês o seguinte, minha equipe de trabalho está ali, tá? Grande parte do assunto que eu trato na segunda Câmara Civil aqui do Tribunal de Justiça diz respeito a contratos bancários envolvendo pessoas idosas e também questões de plano de saúde envolvendo pessoas idosas, ok? Então, eu queria deixar essas coisas ilustradas, porque, como nós estamos num momento intelectual e jurídico, nada mais justo que a gente fazer essas lembranças, né? Apesar do auditório ser bastante qualificado. A professora Cláudia está se retirando, vai pegar um voo a Porto Alegre, não é? Mais uma vez agradecemos a sua participação. Então, eu gostei muito dos argumentos lançados pelo Augusto, porque acaba coincidindo com o meu dia a dia como desembargador, né? Minha equipe está ali de trabalho e todo mundo vai confirmar. É um volume imenso, questão de plano de saúde envolvendo pessoa idosa, questão de contrato bancário envolvendo pessoa idosa.